Então, eu queria convidar você para nós lermos lá, Marcos 14, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 9. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Vamos orar ao Senhor, coloque sua mão no seu coração. Senhor Jesus, nós queremos dobrar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Deus, nós não estamos aqui, os meus irmãos não estão aqui para me ouvir, para ouvir aquilo que eu acho ou as minhas opiniões. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos beber do Teu rio, nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Por isso eu peço humildemente que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo de conhecimento, que possamos aprofundar as nossas raízes no Senhor nessa noite, que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua palavra. Peço ao Espírito Santo que Tu passeis entre essas cadeiras nessa noite e que o Senhor entregue mensagens de forma individual a cada um que está aqui. Senhor, Tu conheces o coração de cada um que chegou aqui. Talvez temos irmãos aqui abatidos, entristecidos, desesperados. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha de encontro à necessidade de cada um nesse momento. Que aos aflitos o Senhor traga paz, que aos desesperados o Senhor traga descanso. Que aqueles que estão preocupados, ó Deus, eles possam deitar nos Teus braços nessa noite. Mas leva-nos a um profundo encontro com Você, Jesus. Ao longo de toda essa noite, nós não queremos limitar esse encontro a essas 4 paredes, mas que aquilo que o Senhor derramar sobre nós nessa noite, nós possamos levar para a nossa semana e buscarmos ainda mais, e mergulharmos ainda mais em Você, Jesus. Esteja aqui, Senhor, conduza esse tempo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, esse texto começa, enquanto isso. Quando ele começa dessa forma, é porque ele está querendo ligar alguma coisa que está acontecendo antes dele. Enquanto isso, o quê? Enquanto os sacerdotes, enquanto homens tramavam a morte de Jesus, uma forma de pegá-lo, uma forma de prendê-lo, uma forma de matá-lo, Jesus estava em Betânia. Pense comigo, Jesus sabia do que estava para acontecer. Ele sabia que dali a alguns dias ele seria entregue em sacrifício. Ele sabia que dali a alguns dias ele ia morrer, ele ia ser preso, seu martírio estava chegando. Ele já sabia que os homens já estavam tramando e ele escolheu parar em Betânia. Por que Jesus escolheu parar em Betânia? Betânia era como se fosse uma aldeia, uma pequena comunidade que ficava próximo de Jerusalém. E Jesus ele para ali. E uma das coisas que eu quero observar ali em Betânia é que tinham 3 pessoas que moravam ali. E eu quero que você busque referências do que você lembra de ter lido sobre elas na Bíblia. Maria, Marta e Lázaro. Você lembra de algumas referências, com certeza, que essas 3 pessoas são citadas na Bíblia. Jesus amava esses 3 irmãos. Jesus escolheu uma parada, uma cidade, um lugar de amigos,
para ele estar antes da sua morte. Jesus amava estar em Betânia. É interessante que quando nós vamos ver no Evangelho de João, quando Marta e Maria veem que Lázaro está doente, vocês lembram que um dos grandes milagres de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Essa casa que eles estavam, ele fala que é a casa de Simão, o leproso. Ele não cita essa mulher que estava ali, mas essa mulher é Maria. Se você for ver no Evangelho segundo João, lá ele traz os nomes, que Marta estava fazendo o que ela gostava de fazer, que era servir as mesas e trabalhar, que Lázaro estava à mesa com Jesus e que Maria chega com esse vaso. Esses 3 irmãos eram figuras marcantes na vida de Jesus. Jesus gostava de estar em Betânia. Ele tinha amigos ali. Quando Marta e Maria, lá no Evangelho de João, elas enviam um recado para Jesus quando Lázaro está doente, esse recado ele dizia o seguinte: aquele que tu amas está doente. Algumas traduções elas até trazem aquele a quem ama muito está doente. E a gente sabe que Jesus deixou os dias passar, depois ele veio, Lázaro ressuscitou. Jesus chora diante da tumba de Lázaro. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ele ia ressuscitar, né? Depois, o que ia acontecer tudo depois. Mas Jesus tinha um amor muito grande por essa família. Jesus tinha um lugar de amigos naquela cidade. Como nós temos cultivado o nosso relacionamento com Jesus? Como nós temos nos relacionado com Ele? Como nós temos recebido Ele na nossa casa? Como nós temos preparado ambientes para Ele no nosso trabalho, na nossa escola, nos lugares que nós frequentamos? Será que Jesus está presente em tudo que nós fazemos? Será que Jesus está presente em todas as mesas que nós sentamos? Em todas as conversas que nós realizamos, em todas as coisas que nós olhamos, em todas as coisas que nós ouvimos? Será que Jesus se sente bem, como ele se sentia bem com Marta, Maria e Lázaro? Jesus tinha um lugar de amigos ali. Será que nós temos proporcionado esse ambiente para Jesus? Será que nós temos permitido ele viver esse ambiente conosco? E é engraçado que quando nós olhamos para Betânia, nós vemos sinais de que Jesus realmente gostava dela. E mais uma coisa interessante, é quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas 24, 50, quando Jesus ressuscita, ele fica um período com os seus discípulos, e no momento que ele vai ser elevado aos céus, ele fala que Jesus estava em Betânia. Jesus escolhe Betânia, faz um milagre ali, passa num lugar de amigos e escolhe ser o lugar onde ele subiria aos céus, que é quando os discípulos, diante dos seus olhos, eles veem Jesus subindo, e os anjos falam, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E é hoje a nossa grande expectativa do retorno do Senhor. Então Jesus, ele tinha um amor por aquele lugar. Jesus tinha um amor especial em Betânia. Por isso ele escolhe esse lugar para que ele parasse antes dos dias do seu sofrimento. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas quantas vezes, quando a gente está com problemas, nós escolhemos um lugar que aquece o nosso coração. Nós escolhemos um lugar que nós amamos estar. Nós escolhemos um lugar que nós podemos dar risada. Como que você se comporta quando você está entre amigos? Só os amigos sabem, né? Às vezes sai umas bobeiras, fala umas coisas nada a ver, né? Que você só tem coragem de falar num ambiente que você é transparente com as pessoas. Faz aquelas piadas sem graça, né? Aquelas piadas de tiozão que só os amigos legais que dão risada de você. Mas você pode ser quem você é. Você fica à vontade. Você consegue se relacionar. Você consegue falar. Você consegue ouvir. Você consegue abrir o seu coração. E é um lugar que nós temos que recarrega as nossas baterias quando nós estamos com amigos, quando nós podemos sentar à mesa com eles. E Jesus estava ali com seus amigos, ouvindo, compartilhando, sendo amado e amando aquelas pessoas que estavam com ele ali. E é interessante que o texto continua falando que enquanto eles estavam ali, enquanto eles estavam na mesa, entra Maria com um vaso de alabastro, com um perfume
a passagem de João, ela fala que quando Maria derrama esse perfume, a casa inteira fica infestada com o cheiro, com a fragrância. Então, eu acredito que quando ela entra com aquele perfume, eles já começam a sentir o cheiro daquele perfume. O pessoal da casa já começa a sentir que alguma coisa diferente estava acontecendo. E quando eles estavam na mesa naquela época, eles não ficavam que nem a gente, né? Que você senta e fica com os pés embaixo da mesa, né? Já pensou Maria entrando por baixo da mesa, assim, licença, licença, tirando o pé da galera para lavar os pés de Jesus, para derramar o perfume na cabeça dele, nos pés dele. Eles ficavam num negócio parecido com um divã, algumas casas que tinham mais condições, é claro, outros sentavam em almofada, mas com os pés para o lado de fora da mesa. Então, ela tinha fácil acesso também à forma que eles estavam sentados naquele ambiente. E Maria, ela chega quebrando todos os protocolos daquela noite. Quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós lemos um pouco na história, nós sabemos que, naquela época, as mulheres, elas eram muito diminuídas no seu valor. Tinha um monte de coisa que as mulheres não podiam fazer, tinham vários ambientes que elas não podiam frequentar. E Jesus, sempre com muita graça, sempre com muito amor, ele cuidava do coração das mulheres e ele recolocava ela nos ambientes em que ele queria que elas estivessem. E as mulheres acompanhavam o ministério de Jesus, abençoando ele, sustentando, recebendo ele nas suas casas, acompanhando os seus ensinamentos, seguindo ele. E Maria era uma dessas mulheres, ela amava estar com Jesus. E quando nós olhamos para esse contexto cultural, nós vemos que talvez Maria não tinha motivos para interromper aquela reunião, para interromper a liturgia daquela reunião, para que ela pudesse expressar o seu amor, a sua paixão por Jesus. Mas Maria não estava nem aí para a liturgia, Maria não estava nem aí para o preconceito, Maria não se importou do que iriam falar dela, ou do que poderiam julgá-la pela sua atitude. Ela apenas precisava ardentemente expressar para Jesus o seu amor, expressar para Jesus a sua paixão. E quantas vezes nós nos seguramos para expressarmos o nosso amor para Jesus, para falarmos alguma coisa para alguém quando o Senhor nos direciona, por medo do que as pessoas vão pensar, por insegurança da liturgia, do que vai acontecer, o que as pessoas vão achar de mim se eu falar isso, se eu orar dessa forma, se eu me ajoelhar, ou se eu gritar, ou se eu chorar, ou se eu for ali orar por aquela pessoa. Quantas vezes nós seguramos aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer e queima no nosso coração de desejo de expressar, por pensarmos nas pessoas, por vergonha, por medo, por uma cultura de eu não poder atrapalhar nesse momento a reunião, por eu não poder interromper a liturgia nesse momento, por causa de conceitos, de formalismos e de organizações. Maria não se importou com nada disso. O coração de Maria estava em adorar a Jesus, estava em expressar diante de Jesus o grande amor, a grande devoção que ela tinha por ele. E ela não olha para nada disso. E ela chega, e nós vemos ali no versículo 3, que ele fala o seguinte: enquanto isso, na casa de Simão o leproso, quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Além de Maria romper com a cultura, com a tradição daquele momento, Maria, ela deu o seu melhor naquele momento para Jesus. Uma referência importante para nós entendermos da cultura daquela época. Uma jovem solteira, a Bíblia não faz referência nenhuma que Maria, de casamento, de nada de Maria. Uma jovem solteira na cultura judaica, quando ela passava da sua fase de infância para uma fase em que o seu corpo já se preparava para ela casar, ela começava a comprar pequenas porções de essência de perfume para se preparar para o casamento. Porque era muito caro, nós já vamos ver, ele cita ali em questão do preço, e a família começa a se preparar. E quando essa moça, ela ia se casar, já tinha um pretendente, a família compra um vaso.
As famílias mais abastadas compravam vasos mais caros. Esse vaso de alabastro era um vaso caríssimo. Ele era feito de uma pedra muito preciosa. E esse perfume que estava dentro também. Então, quanto mais a família tinha condições de comprar, ela comprava os melhores perfumes, as melhores essências e ia guardando nesse vaso até o dia do casamento. Quando a moça era pedida oficialmente em casamento, ela quebrava esse vaso nos pés do seu noivo, honrando o seu futuro marido e selando uma aliança com ele. Então, o valor desse vaso, desse perfume para Maria, era muito maior do que financeiramente ele custava para ela. Maria, ela estava entregando, como se ela estivesse entregando para Jesus todo o seu planejamento de futuro, toda a sua expectativa de futuro, toda a sua vida, tudo que ela planejou. Naquele momento, Maria, como uma jovem solteira judia, a grande expectativa e o grande projeto delas era casar, era que a família encontrasse um marido naquela cultura e ela pudesse casar. E quando Maria pega todo aquele vaso e todo aquele perfume e quebra em Jesus, ungindo ele para a sepultura, é como ela dissesse: Jesus, eu só tenho você, todos os meus planos e projetos para o futuro eu quebro diante de você, eu quebro nos teus pés, não existe plano B para mim, eu estou aliançada com você até o meu último dia de vida. Maria não lançou apenas um perfume, Maria não quebrou apenas um vaso, ela estava lançando toda a sua expectativa de futuro aos pés de Jesus. O que nos preocupa hoje? O que tem tomado o nosso coração e os nossos pensamentos hoje, os nossos planos, os planejamentos que nós fazemos para o futuro, o que nós queremos alcançar, o que nós queremos viver? Muitas vezes essas têm sido coisas que roubam o nosso coração de Jesus, que distanciam o nosso coração dele. Quantos planos nós fazemos sem Jesus falar nada? Quantas coisas nós realizamos que ele nem mandou fazer, que ele não está à frente. E nós tiramos Jesus do centro da nossa vida e colocamos as nossas ambições, e colocamos os nossos planos, e colocamos os nossos sonhos, e colocamos expectativas nas coisas desse mundo. E Maria desejava ardentemente, única e exclusivamente, estar com Jesus. Maria ansiava por mais um encontro, por mais um encontro, por mais um encontro. E quantas vezes nós nos distraímos na nossa caminhada e nós esquecemos de Jesus. Nós já nem temos expectativas de encontrá-lo de novo. Nós já nem temos expectativas de orar. Nós já nem temos expectativa de ler a palavra, de sermos transformados e edificados por ela. Porque a minha expectativa está em eu fazer um trabalho melhor para o meu salário aumentar, em eu bater uma meta para que eu possa receber uma bonificação, em eu traçar um plano para os meus estudos para que eu possa alcançar alguma coisa melhor. E eu não submeto isso aos pés de Jesus. Eu não submeto isso à realidade do que Jesus está liberando para nós vivermos. E às vezes Jesus quer fazer outra coisa, Ele quer mudar os nossos planos, Ele quer bagunçar um pouco para nos ensinar a depender, para nos ensinar a estar aos pés dEle mais uma vez. O objetivo de Jesus não é nos fazer ricos, não é nos fazer super inteligentes, não é nos dar os melhores cargos e as melhores profissões, é nós estarmos com Ele. Todo bom propósito do Senhor nos nossos caminhos é para nos aproximar dEle. E às vezes nós não entendemos quando nós recebemos um não de Deus, quando portas se fecham diante de nós. Muitas vezes são caminhos que nos distanciariam do Senhor. Muitas vezes são propostas que roubariam o nosso coração. E Jesus sabe que nós diríamos sim. Por isso Ele precisa dizer não primeiro para nós. Porque Ele pode perder, você pode perder o seu trabalho, você pode perder coisas, está tudo bem para Jesus. Jesus não está nem aí com bens materiais, mas Ele não quer perder o nosso coração. Ele não quer perder quem nós somos dEle, o nosso relacionamento com Ele. Custou tudo para Jesus abrir um caminho de novo para nós, para o Pai. Custou tudo para Ele. Então Ele não vai abrir mão do nosso coração. Até o nosso último respirar, Ele vai lançar, Ele vai estar de braços abertos
E Ele vai nos direcionar num caminho que nos aproxime dEle, que nos afaste de coisas que nos distanciam dEle, para que nós possamos estar mais perto de Jesus. E a atitude de Maria, a primeira coisa que nós vemos ali, depois que ela quebra esse vaso, depois que ela derrama aquele perfume, e aquele perfume enche aquela casa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sentir o cheiro de um perfume assim, tão maravilhoso, né? Algumas vezes que eu entrei em algumas lojas, eu tive essa oportunidade, e você vê que aquilo toma o ambiente. Ou quando você compra aquele cheirinho de casa, né? Você borrifa assim pelo mundo inteiro da casa, tem que passar bastante, né? Pensa esses perfumes que são a essência, uma gota. Quando você passa uma gota daquele perfume, parece que ele recende aquele cheiro, aquele aroma agradável ali. Eu vejo que a expressão de que aquele perfume ele toma toda a casa é o que acontece quando nós rendemos realmente o nosso coração e a nossa adoração em amor a Jesus. Quando nós adoramos, quando nós rendemos tudo aos pés dele, e Jesus fala que o nosso louvor é como um aroma suave, então é como se enchesse um ambiente, é como se pessoas fossem alcançadas por aquele aroma. Você sabe quando tem um vendedor de pipoca na esquina da tua casa, né? A pipoca, ela nem precisa ser anunciada, o cheiro dela anuncia ela. Ou quando você come uma mexerica e chega em casa, né? Mas não tem como mentir, dizer que você não comeu, porque o cheiro denuncia que você comeu. Que a nossa adoração seja como de Maria, que seja uma fragrância que fique encalacrada na nossa vida. Que por onde nós passarmos, as pessoas sintam esse bom perfume de Cristo em nós. Mas esse bom perfume, ele começa num coração rendido. Ele começa em um vaso quebrado, aos pés do Senhor, num reconhecimento de que não temos nada além dele. E Maria, ela foi muito acusada nesse ambiente. Você imagina um ambiente de cristãos, Jesus no meio, e uma pessoa rompe com o protocolo e resolve fazer algo ousado para render a sua adoração a Jesus. Sabe quando nós estamos na igreja e de repente alguém começa a gritar e a chorar e a fazer alguma coisa, daí meio que você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que está tudo bem? Será que essa pessoa está assim? Eu vi um pastor contando uma vez, não é daqui, da nossa igreja, que ele estava numa outra igreja que ele tinha de ministrar, e tinha uma mulher na frente dele, adorando, mas assim, de um jeito que ele estava meio escandalizado até. Ele falou, meu Deus, o que essa mulher louca está fazendo? Daí ele ainda brincou, falou, para mim ficar escandalizado é porque era diferente mesmo a adoração da moça. E ela chorava, e ela ficava intensamente clamando e chorando. E no final ele foi conversar com o pastor da casa. E ele não perguntou, mas eles chegaram no assunto e o pastor falou para ele, aquela moça que estava na tua frente foi liberta de 20 anos de prostituição e hoje ela está aqui adorando. Então, assim, a consciência de perdão dos nossos pecados, às vezes nos leva a um lugar de ousadia em expressar o nosso amor. E sabe por que às vezes nós nos incomodamos, como alguns homens ali se incomodaram, porque um amor extremo de alguém que está próximo de nós denuncia a minha falta de amor. Uma adoração extravagante próximo a mim, apaixonada, denuncia a minha ausência de paixão, denuncia a falta do meu coração, denuncia os meus erros. E por isso aqueles homens começam a ficar indignados com Maria. Não espere aprovação em tudo que Deus mandar você fazer de todas as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes Deus nos pede coisas que as pessoas não vão aprovar. Elas vão olhar, você está louco fazer uma coisa dessas? Você está louco fazer uma escolha dessas por Jesus? As pessoas não entendem a nossa dedicação, a nossa paixão e o nosso amor. Nunca hesite em fazer algo que Deus está pedindo por medo da condenação das pessoas. Nunca recue, nunca deixe de fazer algo que Deus coloca no seu coração por medo do que os outros vão falar.
pelos julgamentos, pelas críticas. Inclusive, esteja preparado para elas. Quanto mais nós estamos dispostos a abrir mão, quanto mais nós estamos dispostos a dedicar as nossas vidas em coisas ousadas do reino de Deus, talvez mais críticas você vai receber. Mas são pessoas que estão feridas e que estão olhando para si mesmas. Quando nós formos olhar ali, na sequência do texto, nós vemos no Evangelho de João, ele fala que Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, foi um dos homens que falou: que desperdício, o que você está fazendo, nós poderíamos vender isso e dar aos pobres. Judas não estava interessado nos pobres, Judas não estava interessado em redirecionar aquilo, Judas estava interessado em ganhar algo para si. Judas estava interessado no que ele ia ganhar. E quantas vezes nós queremos nos envolver com Jesus, nós queremos servir a Ele com os nossos interesses pessoais, para corresponder uma necessidade pessoal, como se fosse uma troca. Eu vou fazer, mas no mínimo eu espero que Deus me abençoe nisso, nisso, nisso e nisso. E se nós passamos por dificuldade, quantas vezes nós questionamos, nós culpamos Deus, porque quando nós estamos bem, nós adoramos, mas quando nós estamos passando por problemas, quando nós passamos por enfermidades, quando nós perdemos algumas coisas na nossa vida, nós questionamos, nós duvidamos da soberania e da sabedoria de Deus em interferir, em intervir nas nossas vidas. Será que nós somos realmente gratos? Agradecer quando tudo está bem é fácil, mas agradecer quando nós perdemos alguém, quando nós estamos num leito de hospital, quando nós perdemos financeiramente, quando estamos desempregados, quando olhamos para a nossa casa e achamos que vai faltar e precisamos aprender a depender completamente de Deus. É nesse lugar que o Senhor quer nos ensinar a verdadeira gratidão. É nesses ambientes que o Senhor quer nos ensinar a ter um coração como o de Maria, que adora incessantemente, não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importa se as pessoas vão se indignar com o que eu vou fazer, se vão concordar ou não, se Deus tem me dado clareza, se o Espírito Santo tem me direcionado, eu vou fazer, eu vou adorar, eu vou ser extravagante, não importa no momento que eu for adorar, eu quero que Jesus receba, eu quero que tocar o coração de Jesus. Eu quero mostrar a Ele o quanto Ele é amado, o quanto Ele é bem recebido aqui, o quanto Ele é desejado do meu coração. E isso não é só num ambiente de liturgia, isso é no nosso quarto, isso é ao longo da nossa semana, isso é às vezes parar para orar por alguém na rua, isso é compartilhar alguma porção de Deus com alguém quando nós estamos conversando. Isso é adorar o Senhor. Nós não podemos nos prender a 4 paredes de uma igreja e a criar nossa expectativa em receber porções de Deus apenas de quem está aqui em cima, apenas de uma ministração no domingo, porque na Nova Jerusalém não vai ter igreja. Apocalipse fala, nós não teremos templo, porque Jesus vai estar no nosso meio, Ele é o templo. Não crie as suas raízes em 4 paredes, enraize-se no Senhor, na sua presença, na sua manifestação, na sua palavra, e você vai poder provar e adorar Ele aqui, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no carro, porque Ele vai estar com você. Não se prenda ao lugar. Maria não estava nem aí para o lugar, para as pessoas que estavam ali, mas uma pessoa era mais importante para ela, era Jesus. Jesus estava ali, Ele mudava aquele ambiente, Ele fazia com que a liturgia acabasse, Ele fazia com que qualquer preconceito ou qualquer crítica sumisse da mente e do coração dela, porque Jesus estava no centro, porque Jesus era mais importante. Maria, ela deu do melhor que ela tinha naquele momento, e o texto inclusive ele fala a respeito disso, no versículo 8, Maria fez o que podia. Jesus fala a respeito dela. Ela fez o que podia. Mas esse perfume, ele fala, no versículo 5, que ele custaria, Judas falando, né, segundo o Evangelho de João, foi ele que disse, mas ele falando que isso custaria 300 moedas de prata, ou 300 denários, que era a moeda da época.
E esse valor, ele correspondia a 300 dias de trabalho. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, 300 denários, que era o custo daquele perfume, equivalia a quase um ano de trabalho. Pense um ano de trabalho seu para você comprar, e, se eu não me engano, é no livro de João que ele fala, a quantidade, ele equivalia a 327 gramas apenas. 300 denários, num recipiente com 327 gramas de perfume. Custou muito aquilo para Maria. Mas como nós vemos na cultura deles, não era só pelo valor, mas era pelo valor que ela via em Jesus, em adorar Jesus, em estar com Jesus. E muitas vezes nós estamos precificando o nosso relacionamento com Jesus. É mais vantajoso eu buscar ou eu ir trabalhar? É mais vantajoso eu sair para que eu tenha mais tempo para realizar o meu trabalho, ou eu diminuir um pouco do meu tempo de trabalho e gastar tempo com Jesus? É mais importante eu dedicar a minha vida a Ele, ou eu buscar os meus interesses? E nós precificamos o nosso relacionamento de Jesus com muita facilidade, como estava o coração daqueles discípulos, quando eles recriminavam Maria. Ela pensava em honrar Jesus, e eles pensavam no preço que aquilo estava custando. Eles não olhavam o valor que aquilo tinha. E muitas vezes nós temos feito isso com o reino de Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor nos desafia, às vezes, a fazer investimentos financeiros mesmo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, ou abrirmos mão, às vezes, de horas de trabalho para estar com Jesus, ou abrirmos mão de horas de trabalho para servir alguém que está precisando, orar, visitar uma família. E nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que fere o nosso bolso, daquilo que fere o nosso equilíbrio financeiro, porque nós dependemos da força do nosso braço, da nossa capacidade de conquistar, e não da nossa capacidade de depender, que quem supre as nossas necessidades é Jesus, e não o nosso trabalho. Todas as nossas necessidades são supridas nele. Ele tem tudo que nós precisamos, plenitude de tudo que nós precisamos. E isso não quer dizer que nós vamos ser abastados, que nós vamos ter rico, que nós vamos ter de tudo. Mas isso significa que nós vamos ter tudo que Ele acha que nós precisamos, que é o que realmente nós precisamos. Às vezes nós queremos coisas que não fazem parte da nossa realidade. Nós queremos alcançar e viver coisas que não é para nós. Jesus sabe disso. Mas nós temos tudo que nós precisamos nele. Quando nós decidimos depender, quando nós decidimos render o nosso coração. E nesse mesmo versículo, quando Jesus fala que Maria fez o que podia, eu quero que a gente pense em quantas vezes nós achamos que não temos nada para oferecer para Jesus. Comece a fazer, a servir e a oferecer em adoração aquilo que você já tem hoje em suas mãos. Aquilo que Jesus espera de nós hoje não é nada além do que nós podemos oferecer. Ele não vai cobrar de nós e esperar de nós uma coisa que Ele sabe que eu não posso dar hoje para Ele. Mas Ele sabe aquilo que Ele já depositou dentro de mim. E quando Jesus nos chama para servir, Ele sabe que eu tenho capacidade para fazer. Quando Ele me pede para orar por alguém, Ele sabe que eu tenho dentro de mim uma porção para derramar sobre aquela pessoa. Quando Ele me pede para dar algo a alguém, Ele sabe. Quando Ele pede para eu pedir perdão para alguém por algo que eu fiz, Ele sabe o que eu preciso fazer, o que está aqui dentro do meu coração. Maria fez o que podia com o que ela tinha. Você hoje pode servir e pode adorar a Jesus com aquilo que você tem, com a porção de conhecimento que você tem, com a porção de talentos que você tem, com a porção da presença de Deus que você tem. Você leva ela por onde você vai. Maria serviu com o que ela tinha. Quando nós estávamos de férias, teve uma noite que a gente passou a abastecer o carro e eu precisava passar na farmácia, comprar alguma coisa para os meninos. E o Brian estacionou o carro do lado, eu desci, fui na farmácia e quando eu voltei tinha um rapaz conversando com o Brian do lado do carro.
E ele estava mexendo num negócio assim, eu esqueci de trazer até. Parecia um bambu, sabe, um negócio assim de madeira. Mas era uma madeira mole, e com uma faquinha na mão. E ele mexia aquela faquinha conversando com o Brian. E o Brian começou a perguntar da vida dele, nós começamos a perguntar de filho, de mulher, começamos a falar de Deus, falar de Jesus. E aquele homem fazendo aquele negócio, nós não sabíamos o que ia sair. De repente, começou a formar uma flor naquele pedaço de bambu que aquele rapaz estava esticando com aquela faca, e mexendo, e mexendo, e mexendo. E ele falando da vida dele, e o Brian perguntando, e nós falando, ele falou da mulher, dos filhos, ele estava passando por muitas dificuldades, estava precisando de dinheiro, ele começou a contar algumas coisas, e ele fez uma flor com um coração em volta, e amarrou embaixo, e deu para nós. E ele estava fazendo com o que ele tinha nas mãos naquele dia. E aquilo mexeu tanto conosco, nós abençoamos a vida daquele homem. O Samuel trouxe, ficou no carro. Esse daqui, que ele fez. Eu não sei o que é isso, que eu não entendo de materiais, né? Para mim é um bambu, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele tinha um negócio desse tamanho e uma faca na mão. E ele começou a mexer naquilo enquanto conversávamos. E ele fez isso daqui, ele deu para o Brian, nós pudemos abençoar a vida dele, nós pudemos conversar com ele. Mas ele fez com o que ele tinha nas mãos naquele dia. Às vezes nós esperamos uma porção de revelação, de conhecimento, para começarmos a fazer alguma coisa. Você já tem o que você precisa para começar hoje. Você já tem o que precisa para fazer a diferença na tua casa, na tua escola. Todos os problemas que você enfrenta, todos nós temos situações que nós enfrentamos. Jesus já derramou sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos para enfrentar. Aquilo que nós precisamos para dizer os sims, os nãos que nós vamos precisar dizer, as coisas que nós vamos precisar abrir mão, as coisas que nós vamos precisar correr atrás para conquistar. Jesus já colocou dentro de nós a capacidade. Comece a fazer com aquilo que você tem hoje. Comece a servir com aquilo que você tem hoje. Comece a amar Jesus mais com a porção que você tem hoje. Comece a buscar mais, a orar mais, a ler mais da palavra, com o que você tem hoje. E você não precisa fingir nada diante de Deus. Você pode ser transparente com Ele. O que você consegue e o que você não consegue. Ele entende. Ele te entende, Ele me entende nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. Mas Ele não quer que a gente permaneça parado. Ele quer que nós demos o nosso melhor, como Maria fez. Ela deu o que ela tinha nas mãos. E uma última coisa, Maria, ela não perdeu tempo. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus fala, Maria antecipou a unção do meu corpo, a ungir o meu corpo para o sepultamento. E era cultura da época que eles embalsamassem os corpos para serem sepultados. Só que, quando nós avançamos um pouco e olhamos para o dia da crucificação de Jesus, Jesus morreu 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Os judeus, a partir das 6 horas, não faziam mais nada, porque começava o sábado, e eles não faziam mesmo. Então, Jesus morre às 3 horas da tarde, eles percebem que ele morreu. José de Arimateia vai pedir autorização para que Pilatos libere o corpo dele, para que eles possam sepultar. Aí, Pilatos, ele precisa conferir com o centurião se Jesus realmente morreu. Se você avançar aqui no próprio livro de Marcos, você vai ler isso no final. Pilatos vai conferir com o centurião se Jesus realmente morreu. Aí ele vê que Jesus realmente morreu. Aí ele libera o corpo para José de Arimateia, você pode levar. José de Arimateia tem que comprar lençol, o túmulo era novo, eles têm que rolar pedra, eles têm que fazer a preparação, vai buscar o corpo, limpa o corpo, enrola no lençol e coloca dentro da pedra e fecha dentro do túmulo e fecha a pedra. Em 3 horas. E ali fala que as mulheres estavam observando tudo o que estava acontecendo. Será que deu tempo de eles ungirem o corpo de Jesus? Não fala que foi embalsamado, não fala que foi feito nada. Mas em 3 horas era muito difícil. O que essas mulheres fizeram?
no sábado, depois que termina o período que eles não podiam fazer mais nada, sábado às 18 horas, elas vão comprar especiarias para então poder ungir o corpo de Jesus, mesmo depois de morto, porque na sexta-feira não tinha dado tempo, não tinha dado certo, ou elas viram e falaram, esses homens não fizeram esse negócio direito, nós precisamos fazer, né? Porque mulher não gosta de ver coisa mal feita, mas enfim. Aí as mulheres decidem comprar as especiarias e ungir o corpo de Jesus no domingo pela manhã. Só que quando elas chegam para ungir o corpo de Jesus no domingo de manhã, tem um anjo sentado em cima da pedra já removida. Por que que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, Jesus ressuscitou. Então elas não podem mais ungir o corpo dele. Tem coisas que se nós não fizermos hoje, nós nunca mais teremos a oportunidade de fazer. Maria entendeu que aquele era o dia, que aquele era o momento, que ela precisava ungir Jesus e preparar Jesus para o sepultamento. Ela não estava pensando nisso, eu vou ungir Jesus para preparar para o sepultamento. Mas ela obedeceu a um impulso do seu amor, da sua adoração, a um desejo do seu coração, para ungir Jesus, para adorar. E Jesus fala, ela antecipou para me ungir para o meu sepultamento. Maria entendeu o tempo, não perca mais tempo. Faça aquilo que o Senhor está direcionando hoje. Peça os perdões que você precisa hoje. Reconcilie com quem precisa. Abra mão do que precisa. Recomece no que precisa. Organize a sua vida. Priorize Jesus hoje. Porque tem coisas que nós não mais teremos tempo de fazer quando nós deixamos para depois. Nós não podemos mais perder tempo. E Maria nos ensina a fazer hoje o que o Senhor nos direciona a fazer e a viver. E Jesus ele termina falando que por onde esse evangelho fosse contado, essa história seria contada para a memória dela. Maria teve uma atitude com peso de eternidade. O que vão falar a respeito de nós quando nós não estivermos mais aqui? Tantos anos depois nós estamos falando e lendo sobre uma mulher que rompeu com as tradições, que rompeu com o medo, que não ligou para as críticas, que colocou Jesus no centro da sua vida, que fez uma aliança, derramando nos pés dele, quebrando diante dele toda a sua expectativa de futuro, de plano, para que ele fosse o centro. Hoje nós estamos falando dela. O que nossas atitudes vão contar a respeito de nós, quando nós não estivermos mais aqui? O que vão falar a respeito das nossas escolhas? O que vão falar a respeito da nossa intensidade em amar, em adorar ao Senhor? Coração de Maria? Ou um coração distante, disperso, inseguro, preocupado com as culturas, preocupado com a insegurança, preocupado com a opinião das pessoas, deixando Jesus de lado? Judas foi um dos que criticou Maria. E depois dessa passagem, a passagem quando Judas ele vai negociar para entregar Jesus por 30 denários, 10 vezes menos do que aquele perfume custava. Judas decidiu vender tudo que ele tinha e entregou Jesus e perdeu a sua própria vida para ganhar 30 denários. Maria entregou tudo o que ela tinha, porque ela não podia ficar sem Jesus, porque ela não podia viver sem Jesus. Não existia preço para ela naquilo, mas ela tinha certeza que ela não podia viver sem Ele, e que ela não queria passar nenhum dia sem demonstrar esse amor intenso, essa adoração verdadeira diante de Jesus. Se coloque de pé, nós queremos orar nesse tempo.